Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Diane exalou pesadamente e agitou seu lenço. A maternidade tinha um cheiro específico e assustador. Ela não gostava de ficar no hospital por 2 semanas depois de uma cesariana, era insuportável. Apenas alguns minutos atrás, ela estava segurando um de seus bebês, John. Ele era muito pequeno e enrugado. Ela nunca tinha visto um recém-nascido antes e sempre se perguntou como eles podiam ser pequenos e indefesos. A simples ideia de responsabilidade deixava a jovem mãe tonta. Você é uma mãe heroica. É a primeira vez que você dá à luz 3 pessoas ao mesmo tempo, maravilharam-se seus colegas de classe. Muitos deles já tinham ido à maternidade mais de uma vez, mas nunca tinham visto uma mulher que tivesse dado à luz 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu também não acredito, suspirou Diana, perdida. Apesar de não ter descoberto os trigêmeos no primeiro ultrassom, ela ainda não conseguia conceber a ideia de ser mãe de 3 bebês. Vai ser difícil para você. Querida, você parece tão jovem. Eu deveria carregá-la para esses tesouros. Ela não respondeu a essas perguntas e relutou. Ela não gostava que estranhos se intrometessem em sua vida particular com suas perguntas. Ela mesma nunca se interessava pelos assuntos dos outros. E ela tinha seus motivos para não falar sobre si mesma com os outros. A equipe da maternidade já achava que ela estava histérica, e eles até chamaram um psiquiatra. Não há nada de errado com ela depois da depressão do parto, concluiu o médico depois de examiná-la e conversar com ela. Ela havia passado por muito estresse, como todas as mães. Vou me recuperar logo, pensou Diana. Ela não queria chamar muita atenção para si mesma, sonhando em receber alta logo e voltar para casa com seus filhos, onde todos estariam seguros. Ela deu à luz John, Tony e Maria. Todos eram fracos e parecidos uns com os outros. Ela não olhava para eles e não sabia o que fazer com aquela felicidade. Depois de ter um momento livre, Diana se esforçou para sair da cama e surpreendeu a parteira no corredor. Moça, entenda, eu tenho que ir à loja agora mesmo. Já estou toda flácida por estar deitada. Não aguento mais. Deixe-me andar por alguns minutos, eu lhe peço. Ela olhou com pena para a funcionária da maternidade. Você precisa deitar e descansar, não ir às compras. O que você precisa com tanta urgência? Você disse que seu marido estaria esperando por você quando recebesse alta. Já estamos preparando seus filhos. E você vai sair de fininho, não vai? Murmurou a parteira com relutância. Não, você não me entendeu. Eu não vou abandonar meus filhos, você acha que eu sou louca? Diane sussurrou indignada para não causar alvoroço. Por que seu marido ou seus sogros não vêm conhecê-la? Deixe que eles comprem tudo o que você precisa. Eu não a entendo, mãe. Você deveria ficar lá em paz. Por que reclamar em vão, como se sem você as coisas não fossem acontecer? Meu marido não pode ir trabalhar. Por favor, entenda. Eu só tenho 15 minutos, respondeu Diana, deixando de lado a moralização. Mad lançou a Diana um olhar de desagrado, mas assentiu mesmo assim. Você tem 15 minutos. Se não aparecer, chamarei a polícia. Diane, muito feliz, saiu correndo pela rua. Ela não ouviu a mulher severa murmurando para si mesma sobre mães frívolas que estão prontas para fugir assim que sentem problemas e dificuldades. Mas Diana não se importava com o que pensavam dela. Ela tinha seus próprios pensamentos e preocupações. Preocupava-se, antes de tudo, com o bem-estar de seus filhos e depois, com sua imagem. Afinal de contas, ela deixaria de ser mãe hoje e logo ninguém se lembraria deles. Assim que Diana saiu para a luz do sol, ela começou a olhar cuidadosamente para a rua do lado de fora das portas do centro médico. Ela examinou a área ao redor do prédio, onde normalmente não havia transeuntes. Nesses lugares, vários bebedores leves se reuniam, prontos para satisfazer qualquer pedido de dinheiro. Logo,
Para sua alegria, ela avistou um homem de meia-idade vestido. Ele não parecia muito simpático, mas ela não tinha escolha em sua situação. Suspirando, Diana deu um passo determinado em direção a ele. Olá, ela chamou a atenção do estranho. Seja um amigo, me ajude, eu lhe pagarei. Disse ela. O que você quer? Ele olhou para Diana com desconfiança. Finja ser meu marido e venha até a maternidade para buscar a mim e as crianças. A encenação toda levará 10 minutos e você ganhará 1000 por isso. Você não precisa de mais nada. Apenas finge e depois seguiremos nossos caminhos como se nunca tivéssemos nos encontrado antes. Apenas fique apresentável. O cheiro do estranho era horrível. Por quê? Está tramando algo ilegal? Não quero mais problemas com a polícia. Encontre outro idiota para você. E, de qualquer forma, onde está seu marido? Ali, perguntou ele. Do que está falando? Ela imediatamente ofendeu Diana e deu 2 passos para trás, como se tivesse sido atingida. Cuidado com sua linguagem. Ele lhe disse. Olhe para a FIFA, ordenou o homem imediatamente, abrindo bem os braços. O que realmente está causando coceira nos olhos? Então eu estava certo. Você não é uma mulher comum. Você deveria ser expulsa daqui. Você deve ter tido filhos de forma tola e agora quer culpar outra pessoa? Não quero esse tipo de aventura. Respondeu o homem. Diana não sentiu raiva nem vergonha ao mesmo tempo. Quem é esse irmão para envergonhar e moralizar? Ele não sabe nada sobre nada. Olhe para si mesmo e se dê ao trabalho de julgar os outros. Diana exclamou, e ele se calou de surpresa. Eu lhe ofereci dinheiro, e você não tem nada para comprar uma garrafa. Então, sente-se aqui sóbrio. Disse Diana. Ela sabia que não seria bom para ele ser tão descarado. Ela mesma ficaria enojada se o envolvesse em seu plano. Não restava muito tempo. O medo a forçou a agir mais rápido. Ela deixou passar os xingamentos do homem insultado e foi em direção ao outro. Embora um olho roxo adornasse o rosto de Archie, ele parecia calmo e sóbrio. O jovem estava agachado na frente de um cachorro marrom, negro. Que divertido latir para a mão de um humano. Diana percebeu que ele era o melhor candidato para ela. Archie não notou imediatamente a senhora caminhando em sua direção e se levantou. Procurando alguém? Ele perguntou, olhando ao redor em busca de um estranho em um simples vestido de algodão. Acho que já a encontrei. Tenho um pedido a lhe fazer. Preciso que você faça o papel do meu marido na maternidade. Não é nada sério, é só pelo dinheiro. Só preciso sair de lá com as crianças na companhia de um homem. Diga algumas palavras, admire os bebês, só isso. Eu lhe peço. Disse Diane. Após a primeira tentativa, sua confiança diminuiu, mas ela não podia voltar sozinha. Não me envergonho de seus pedidos. Archie respondeu com um leve sorriso. Você está bonita, mesmo que não esteja vestida na última moda. Você não cheira a álcool. E não negligência a cortesia. E eu não quero seu dinheiro. Se você não precisasse de ajuda, não pediria a estranhos. Pode contar comigo. Estou à sua disposição. Disse Archie. Um sorriso surgiu involuntariamente no rosto de Tony. Diana não conseguia acreditar que havia conseguido encantar um estranho com tanta facilidade. Peço desculpas por minha aparência. Disse Archie, referindo-se ao hematoma. Não sou um encrenqueiro, mas me envolvi em uma briga ontem. Vi um malandro tentando afogar esse rapazinho em um saco. Ele apontou para o cachorrinho brincalhão a seus pés. Então defendi o animal, meu jovem, e o dono dele pulou em cima de mim. Tive de lutar com ele. Nada demais. Disse Archie. Diana acenou com a mão. Você é muito mais simpático do que os que não têm hematomas. Ela sorriu. Ela disse a Archie a que horas deveria estar em casa e voltou. Seu tempo fora de casa já havia expirado. Quando Archie chegou na hora marcada,
As parteiras não conseguiam conter suas zombarias. Elas eram negligenciadas. Não é pela aparência que as pessoas são julgadas. Diane interrompeu enquanto entregava as crianças nos braços do homem. É o que eles fazem. Ele era tão pequeno, ela exalou ao olhar para o rosto do bebê adormecido. Ela desejava ter um cônjuge que estivesse tão entusiasmado com um novo membro da família. E assim ele estava. Nosso acordo está fechado, disse Diana a Archie. Obrigada por sua ajuda. Você me ajudou muito. Deixe-me pelo menos ajudá-lo a chegar em casa. Aonde você vai sozinho com um bando de crianças? Não se preocupe, não tenho segundas intenções. Só não sei como você se sairia com elas. Bem, eu precisaria de uma ajudinha. Vou chamar um táxi. Archie tirou um smartphone antigo do bolso. Entreguei alguns metais não ferrosos outro dia. Há um pouco de dinheiro acumulado. Estou envergonhado por você estar pagando por mim, porque eu me ofereci para pagar. Eu pagarei de qualquer forma. Diana disse. Não precisa, respondeu o homem. Eu posso fazer isso por você. Apenas aceite. Estou pensando nas crianças. Eles mal se falaram no táxi. O motorista ficou maravilhado com a sorte que uma jovem família tinha no campo. Diana apenas sorriu educadamente e aceitou os parabéns. Ela se sentiu desconfortável ao interagir com um estranho. Embora Archie lhe parecesse decente, sua cabeça agora estava ocupada com coisas totalmente diferentes. Diana levou Archie para uma casa antiga nos arredores da cidade, com cômodos pequenos. É aconchegante, disse ela, olhando ao redor. Não é nada sofisticado. Diana acenou com a mão. Precisa de reforma, e ela não tem dinheiro para gastar. Levou algum tempo para colocar todos os pequenos na cama. Havia 3 berços no quarto de Diana. Era apertado, mas aconchegante. Estava claro que Diana era uma boa anfitriã. Evan, o pai dela, estava descansando no outro quarto. Papai tem câncer. Eles verificaram uma coisa e depois descobriram outra, disse ela. Ele gasta muito dinheiro com drogas. Tenho esperança de que ele se recupere, mas não posso lhe dar o tratamento completo. Minha mãe está longe há muito tempo. Já faz 8 anos, então sou a única pessoa que cuida dele. E agora tenho mais 3 por perto. Não sei como vou lidar com tudo isso. Archie apenas ouviu. Não parecia apropriado fazer perguntas sobre o pai das crianças. Não era da conta dele. E ele não queria constranger uma mulher tão hospitaleira. A conversa foi estranha e desconfortável. Archie não entendia. Diana não podia fazer isso sozinha, ela tinha muito com que se preocupar. E ela não podia nem ir trabalhar porque tinha bebês. Olhe, não se assuste, não pense que sou estúpido, mas eu realmente quero ajudar. Não estou brincando. Sinto pena de você como ser humano. Você não pode fazer isso por si mesmo. Você não tem outra família. Eu também não tenho. Posso parecer disfuncional, mas não sou preguiçoso. Diana ficou confusa com a sugestão. Ela se perguntou que tipo de pessoa normal pediria para ser assistente de alguém como ela. Sim, era ridículo. Não sei o que dizer. Você pode me dar esperanças e depois desaparecer quando as coisas ficarem realmente difíceis. Não posso me afastar de meus filhos e de meu pai. Tenho que cuidar deles. O que é isso para você? Você pode viver livre? Diana se pergunta. De que serve essa vida? Sou solitária. E você tem uma família como essa? Não se iluda. Não estou procurando por benefícios. E não preciso de seu apoio. Se você me contar, eu vou embora. Mas não sou perigoso. Não me importaria de ajudá-lo a se sentir parte de uma família. Afinal, eu não tenho uma família própria. Estou limpo, não tenho nenhuma doença. Fiz um raio-x recentemente. Eu estava procurando um emprego. No outro dia, eu queria ir para a rua,
mas no dia anterior defendi um cachorro e levei um soco na cara. Onde iriam me contratar com essa cara? Eles pensariam que eu era um encrenqueiro. Então, pensei em esperar a cicatrização. Bem, se é isso que você quer, Diana começou hesitante, não me importa que você me ajude. E, na verdade, seria mais divertido. Há muita coisa acontecendo no apartamento, e isso requer a intervenção masculina. Papai não sabe consertar nada há muito tempo. Você conhece as ferramentas? Você é um insulto, disse Archie com um sorriso. Eu sei o endereço. Vamos trocar números. Eu passo lá amanhã. Você precisa de tempo para se acomodar hoje, não é? Semana após semana. Diana estava se acostumando a ter Archie por perto. No começo, ela temia que ele fosse um vigarista ou um bandido e estivesse apenas fingindo ser simpático, mas logo percebeu que ele era sincero e confiável. Diana não estava mais tensa. Quando não estava mexendo com as crianças. Graças aos seus esforços, tudo na casa estava funcionando sem problemas. Novamente nosso ajudante estava nos visitando, disse Evan. Você é um homem, ele sorriu, feliz por sua filha ter encontrado uma amiga e companheira, disposta a vir sempre ao seu chamado. É bom ver você, Archie. É bom vê-lo também, respondeu Archie educadamente. Como está se sentindo hoje? Diane, as crianças e eu estamos indo à clínica para um check-up de rotina. Depois, vou levá-la para passear. Está lindo lá fora. E você está preso em seu quarto com cortinas, precisando de vitaminas e um pouco de calor dos lados. Você é um malandro, Evan tossiu, rindo. Você virá e verá. Talvez eu queira dar uma voltinha, Diana aceitou os cuidados de Archie com gratidão. Ela sempre tentava... de Archie quando se sentou à mesa da cozinha. Papai estava sempre discutindo comigo. Ele não gostava de parecer fraco e doente na frente de sua filha. Sempre esperando que você chegasse. Ele está muito mais alegre agora. Não é difícil para mim. De verdade, respondeu Archie. Sou órfão, então é um grande prazer para mim fazer parte da família de alguém, tomar decisões, assumir responsabilidades, ser útil. E você também está conseguindo um bom emprego. Diana deu uma piscadela. Se ficar difícil e você se cansar, me avise e eu tiro um pouco do trabalho de suas mãos. Não pense que só me sinto confortável com você por perto. Eu me preocupo com você, garantiu Diana a Archie. Um dia, ele chegou em casa do trabalho intrigado. Olha, tem um carro lá fora, você não está esperando ninguém? Eu notei isso há dias, mas não disse nada. Tem certeza? Diane correu para a janela com uma expressão assustada e foi convencida pelas palavras da amiga. Ela se afastou de trás das cortinas. O que há de errado com você? Você está pálida. Há algo errado? Archie segurou os ombros dela e percebeu a expressão confusa em seu rosto. Diana, diga-me, eles estão observando você? Ela afundou na cadeira e apertou a cabeça. O que devo fazer? Há quanto tempo eles estão lá e o que podem saber? Quem são eles? Você consegue falar claramente? Preciso saber se você está em perigo. Você não pode ficar parada e não fazer nada, insistiu Archie. Diana ficou em silêncio por alguns segundos, organizando seus pensamentos, depois se levantou com decisão. Venha para a cozinha. Eu lhe contarei tudo lá. Não quero que papai saiba. Não queria que ele se empolgasse.
Diana tinha dificuldade para se lembrar do momento de sua vida em que acabará de romper com Jacob, seu noivo. Não era que ela estivesse loucamente apaixonada por ele. Pelo contrário, ele havia se mostrado um irresponsável. Ele era o tipo de homem com quem eu não queria me envolver. Eu estava amargurada porque ele não ouvia o que eu pedia e não mudava para o bem do nosso futuro. Sim, foi difícil me separar dele, mas não havia esperança, diz Diane. Ela não se lembrava mais de Jacob. Ela se preocupava mais com outras coisas agora. Papai reclamou de dores fortes na região lombar. Nenhuma pomada para a dor ajudava. A dor estava piorando cada vez mais, e os médicos continuavam levantando as mãos. E quando nos disseram que papai tinha câncer, foi como se meu mundo virasse de cabeça para baixo, e ficamos em silêncio por um momento. A lembrança daquele dia terrível ecoou em meu coração com dor e medo. Mas papai poderia ser ajudado. Mas eu não tinha dinheiro e não tinha ninguém para me apoiar, pelo menos moralmente. Entendo que foi muito difícil para você. Esse tipo de notícia deixaria qualquer um desanimado, Archie assentiu e pegou a mão dela. Eu não sabia onde poderia conseguir o dinheiro. Meu salário como balconista em uma loja de presentes não seria suficiente para pagar todos os tratamentos e medicamentos. Eu estava confuso e chorava constantemente de impotência. Às vezes, eu até queria desistir de tudo. Percebi que meus esforços não eram suficientes. Foi então que conheci os Stones. Eu estava andando pela rua quando uma mulher bem vestida veio correndo até mim. Alice tinha 37 anos e seu marido, Alexander, 41. Moça, espere, por favor. Alice agarrou o braço de Diane, mas sua voz não era exigente, era mais desesperada. Querida, deixe-a ir. Você não pode fazer isso, seu marido a tranquilizou. Mas ela é tão parecida comigo. Ela é perfeita para isso. Perfeita para o quê? Diana estava perplexa, não por conhecer pessoas estranhas. Por favor, não se assuste, Alice falou quase em um sussurro. Venha conosco para o café, conversaremos sobre tudo. Não queremos machucá-lo, apenas conversar. Por favor, disse Alexander. O casal tinha muitos negócios dentro e fora da cidade. Eles não tinham falta de dinheiro, conforto e entretenimento. Mas não podiam se dar ao luxo de ir ao luxo. Eu também achava isso, mas não era da minha conta. Tornei-me mãe de 3 filhos sem planos ou meios para criá-los. Tenho que pensar em meu pai e cuidar do tratamento deles. Não posso, Diana ficou furiosa de repente. E eu também entendo que você esteja com raiva e não saiba o que fazer em seguida. Eu pensei em fazer um aborto, mas já era tarde demais. Quando percebi que eles não voltariam e fiquei sozinha com a ideia de que não estava pronta para ser mãe, fiquei muito desanimada. Você não pode imaginar. E eu não quero me lembrar disso. Eu não poderia arruinar 3 vidas. Não sou esse tipo de pessoa. Que tipo de pecado seria esse? Eu não conseguiria suportar, disse Diana. Eu me enrolei em seus ombros. Na maternidade, eu procurava especificamente alguém para fazer o papel de pai. Se um descontente continuasse a me seguir, ele poderia descobrir quando eu desse à luz e prejudicar as crianças de alguma forma. E se houvesse uma mulher casada entre as que estavam dando à luz, isso despistaria? Não sei quem poderia querer tudo isso, mas aquele carro definitivamente não está parado do lado de fora. Você é muito corajosa e forte. Nem todo mundo poderia suportar tanto quanto você, Archie a confortou. Ele a embalou brevemente em seus braços e ela adormeceu. Naquela noite, ela decidiu ficar até de manhã para evitar qualquer acidente. Obrigada por estar conosco, disse ela na manhã seguinte. Eu me senti muito mais segura com você. Papai não teria me ajudado. Ele não consegue nem andar sem ajuda. De nada. Estou preocupado com você e não quero que você, Evan ou as crianças se machuquem, disse Archie enquanto pegava a pequena Maria dos braços dela. Ela sorriu imediatamente para o tio conhecido, mostrando a língua. Archie respondeu. Tudo parece estar aqui.
Mas não me esqueci de expressar meu ponto principal. Por enquanto, posso ir morar com você. Assim, poderei estar sempre perto de você. E o cachorro também cresceu, ele mencionou seu amado cão. Ele não é mais um filhote de cachorro. Um cão de guarda adulto que será o primeiro a perceber à noite se alguém quiser entrar na casa. Não é difícil para você. Afinal, poderia ser perigoso. Diana se dirigiu a ele. Eu me sentirei melhor perto de você do que com medo na minha casa. Diana agradeceu à amiga por ajudá-la. Ela sentiu que algo estava errado. Antes, o perseguidor só sabia seu número. Ele a assediava com telefonemas e agora podia estar observando-a do carro do outro lado da rua. Quem sabe quem ele é e para que a quer? Se ele quiser prejudicar o país, ela não vai facilitar as coisas para ele. Será que eu poderia me esgueirar até o carro e perguntar quem ele é e por que anda por aí? Archie sugeriu uma vez. Não faça isso. E se for perigoso, devemos esperar. Esperar pelo quê, Diane? Não sabemos quem ela é, podemos ligar para a polícia e dizer que o carro parece suspeito. E você está preocupada com a segurança de seus filhos? E de que isso adiantaria? Ele ficaria assustado por um tempo. E então ele voltará. É melhor deixá-lo em paz e deixá-lo provar seu valor. Não sei o que ele quer. Se ele for o que achamos que é, logo fará alguma coisa. Então chamaremos a polícia, para que ele não saia impune. Archie não discutiu. Afinal, ele era da família de Diana e tinha de aceitar sua escolha. Archie ficou ao lado dela para ajudá-la a qualquer momento. Nas noites de verão, quando a janela que dava para a rua estava aberta, uma silhueta masculina com uma máscara preta no rosto entrava na casa por ela. Todos os membros da família de Diana dormiam tranquilamente, alheios à ameaça que pairava sobre eles, e o homem se movia discreta e silenciosamente, olhando constantemente ao redor para não esbarrar em nada no escuro. Ele não se arriscou a usar uma lanterna, presumindo que Diana, como uma mãe, tem um sono sensível e está preparada para reagir a qualquer coisa e se levantar com seus filhos. O estranho atravessou com sucesso o corredor, onde Diana e Archie dormiam, e foi até o quarto. Mas lá ele se deparou com uma surpresa. Assim que o estranho abriu a porta com cuidado, ele ouviu um rosnado ameaçador, seguido de um latido. Archie gritou: Diane! Tem alguém no berçário! Houve um grito amigável das crianças. Archie correu em direção a elas e surpreendeu um estranho que estava batendo na cabeça do cachorro para arrancar suas calças da cama e evitar que elas o reconhecessem. Ele não vai embora? Disse Archie, por cima da cabeça do homem mais velho, para si mesmo, e tentou se livrar dele. Mas o malandro não era tão simples. Ele se mostrou resistente e forte. No início, os homens se debateram, rolando no chão e batendo um no outro. Diane gritava freneticamente, sem conseguir alcançar as crianças assustadas. Chame a polícia, chame a polícia, chame a polícia, chame a polícia. Repetia Archie. Subindo em cima do estranho, Diane pareceu descongelar de terror e correu para o telefone celular, que estava no corredor, no criado mudo. Um carro está vindo em sua direção. Espere por ele. Tente ficar calma, repetiu a voz confusa da telefonista. Está me ouvindo? Acalme-se. E tente colocar as crianças em segurança. Diane não teria gostado de levar seus filhos para um lugar seguro. Mas ela não podia levá-los para além dos homens furiosos que estavam brigando. Diane, veja. Archie acenou com a máscara que havia arrancado do fora da lei na frente dela. Você o conhece? Quem é você? O que você quer? Gritou ela histericamente. E, naquele momento, na frente dela, o bandido puxou uma faca e a enfiou no lado esquerdo de Archie. Ele ficou chocado. Não percebeu o que havia acontecido e ainda não sentia a dor. Apenas sua respiração vinha em curtos suspiros. O ladino sacudiu Archie como se fosse um saco e se levantou aos gritos de Diana, e Eva entrou no quarto com dificuldade, dominado pelo choro e pela gritaria geral. Ele não sabia o que havia acontecido, mas se sentia inútil. A doença havia lhe cobrado seu preço.
Ele olhou para a faca ensanguentada em sua mão e congelou, permitindo que ele se afastasse. Mais um forte golpe na cabeça o derrubou no chão. Papai, vendo a caixa de joias de pedra na mão de seu pai, deixada por sua mãe. A filha precisou de uma ambulância. Foi então que Diane percebeu que Archie estava ferido. Ela é uma menina. Exatamente até os médicos chegarem e o colocarem em uma maca. Então ela ficou completamente inconsciente. Ela não conseguia falar normalmente com os policiais que, assim que chegaram, algemaram o agressor e o colocaram no carro. Ela então tentou acalmar seus filhos. Antes de voltar sua atenção para qualquer outra pessoa, ela se preocupou com a possibilidade de Archie estar gravemente ferido, pois ele havia perdido muito sangue. Ela teve que deixar o pai e dirigir até a delegacia de polícia para escrever um relatório. Isso e informar que haviam descoberto a identidade do homem que os havia atacado. Era Mickey Stone. O que, Stone? Mas por quê? Perguntou Diana. Ele e Alexander Stone são parentes, meio-irmãos, confirmou o policial. E por que ele invadiu minha casa? Será que ele queria roubar os filhos do irmão para não ter que me pagar o resto do dinheiro? Não estou entendendo. Espere, Diane, quanto? Qual é a sua relação com essa família? Quando Diane contou sua história, muitas coisas ficaram claras. Ao mesmo tempo, ela não se intimidou com as possíveis acusações. Onde está meu advogado? Não quero ficar aqui respondendo a mais nenhuma de suas perguntas idiotas. É um direito seu. Dexter assentiu com a cabeça. Seu defensor público já recebeu o caso e está a caminho. Como assim? Mickey olhou para o policial. Dustin, o advogado da nossa família, e eu precisamos da proteção dele. Dustin só representou seu pai e seu irmão, então você tem um defensor público. Depois dessas palavras, a insolência de Mickey diminuiu. Sua postura imediatamente se tornou instável e seus dedos se fecharam em punhos. Seu pai o havia incriminado novamente. Mesmo do outro lado do mundo, ele zomba dele. Se um simples advogado o defender, a verdade virá à tona rapidamente. Antes de seu advogado aceitar o caso, Dexter interrompeu seus pensamentos. Eu o aconselho a pensar em uma confissão justa de sua cooperação no tribunal. Mickey ficou sozinho, observando suas emoções pelo espelho. Do outro cômodo, ele parecia desesperado, dividido por pensamentos conflitantes, sem saber qual a melhor maneira de salvar a própria pele. Enquanto isso, Diana soube da morte de Alice e Alexander. Ela apertou o coração, pressionando as costas contra a parede do corredor. Como isso foi possível, quando eles morreram? Por que ela não sabia disso? Sussurrou ela, sem respirar. Já se passaram 8 meses, sinto muito. Sei que você tinha boas relações com a família. Mas, meu Deus, achei que eles tinham me traído, me abandonado. Pessoas sem escrúpulos, eu os repreendi, estava com raiva e nem percebi o pesadelo que era. Como? Como eles morreram? Eles bateram o carro. Houve um acidente na rodovia. As circunstâncias são suspeitas. Não há testemunhas, nem câmeras, nem o motorista do veículo que bateu no carro deles. Foi quando voltamos nossa atenção para o Mickey. Mas não havia provas concretas. Ele era o único que poderia se beneficiar com a morte do irmão de sua esposa. Após a trágica morte de ambos, Mickey se tornou o único herdeiro de toda a fortuna de seu padrasto. O falecido Kevin nunca teve pena de seu enteado. Até onde sabemos, e agora os herdeiros diretos de toda a fortuna são os filhos de Alexander. Portanto, foram os filhos dele que atrapalharam a fortuna do Mickey. Ele ia sonhar com eles? Diane compartilhou com Dexter a história do telefonema ameaçador. A perícia logo descobriu que o telefone de onde vinham essas mesmas mensagens pertencia às amantes de Mickey. Assim que Diane foi liberada pela polícia, ela foi imediatamente ao hospital para visitar Archie. Quando ela chegou em frente ao posto, ele estava sendo transferido para a UTI. Ele ainda não podia ser visto. O cirurgião a impediu. Seja paciente até amanhã,
seu herói viverá. Ele não foi gravemente ferido. Milagrosamente, seus órgãos foram poupados. Ele teve sorte. Obrigado, doutor. Muito obrigada. Diana, desamparada, só voltou para casa pela manhã e beijou todos os bebês que dormiam tranquilamente. Durante vários dias, ela estava em uma situação turbulenta. Em um instante, sua vida mudou. Ela quase perdeu Archie e seus bebês. E também ficou sabendo que os amigos de Alice e Alexander haviam morrido. Quando Archie acordou, eles imediatamente correram para lhe contar tudo. Assim que cruzou a soleira do quarto, ele correu até o homem, ajoelhando-se em frente à cama. Meu Deus, estou feliz por você estar vivo. Você deveria saber como eu estava assustado. Não quero passar por isso novamente. Nunca mais entre no meu caminho, está me ouvindo? Nunca mais. Diana chorou, abraçando Archie. Farei qualquer coisa para mantê-la fora de perigo. Archie a beijou com ternura, sem aviso ou discurso longo. Eu me preocupo muito com você. Vocês são minha família. Como posso ficar parado e assistir quando alguém quer machucá-la? Ela não podia abraçar o pescoço de alguém que se tornará tão querido para ela. Ela podia declarar corajosamente que o amava porque há muito tempo nutria esse sentimento dentro de si, e sabia que Archie não era um homem que buscava ganhos ou temia dificuldades. No entanto, ela temia que ele não quisesse assumir o fardo dos 3 filhos de sua esposa, e agora Diana percebeu que não estava errada a respeito de Archie. Ele não precisava apenas dela. Ele também era apegado a eles, também os amava e estava disposto a lhes dar amor paternal. Evan já havia percebido há muito tempo que algo estava se formando entre eles, mas não envergonhava os jovens. Ele achava que era o próprio destino que os havia unido, porque eles eram perfeitos um para o outro. Alguns dias depois, Dusty entrou em contato com Diane. Ele pediu para conhecê-la e foi pessoalmente à casa dela. Ele disse que isso era muito importante. Por favor, entre. Diane acompanhou o advogado até a cozinha. Vim anunciar os últimos desejos de Alexander. Ele teve de suportar muita coisa, mas eu não conseguiria antes. Alexander me pediu para ler seu testamento no momento certo, logo depois que Mickey foi preso. O problema, Diane, é que o testamento de Alexander deixa todo o seu patrimônio para a mãe de seus filhos. Os filhos são herdeiros diretos, mas até que eles atinjam a maioridade, você tem todo o direito de dispor de todos os bens. Senti minhas pernas fraquejarem e imediatamente me sentei à mesa. O que ele está tentando me dizer? Eu entendo as palavras, mas não acredito. Sim, não é fácil. É raro você se imaginar como um homem tão rico, mas tudo isso virá com a experiência. Prestei serviços jurídicos para a família Stone durante anos. Posso fornecer um para você. É uma recomendação direta de Alexander. Ele suspeitava há muito tempo que Mickey estava tramando algo. Foi por isso que ele fez um testamento tão incomum. Ele falou muito bem de você, quase a chamando de irmãzinha dele. E Alice também falou muito bem de você. Os parágrafos do testamento não foram apenas um sinal de gratidão. Eles estão sinceramente ligados a você. Você pode herdar a qualquer momento, e Mickey não tem nada a ver com as finanças do padrasto. Ele é todo seu agora. Teve uma longa conversa com Dustin para saber os detalhes de sua situação. Ela entendeu que eles nunca mais teriam dificuldades financeiras. E o mais importante, ela poderia cuidar de seu pai. Para se tornar a legítima proprietária do patrimônio do falecido Alexander, Diana, nos Estados Unidos, fez todos os testes necessários e confirmou o direito legal à herança. Mas a alegria de Diana não durou para sempre. Archie se aproximou dela com palavras sérias. Preciso ir, declarou ele sem preâmbulos. Você agora é uma mulher incrivelmente rica. Com filhos, há muitas oportunidades. Qualquer homem decente aceitaria ficar com você. E não é porque você é uma namorada invejável. Não, você é inteligente, gentil e bonita. Eu até fiquei feliz por você ter ficado em casa com as crianças. E os homens não veem o quanto você é boa.
E eles não tentam ser seus namorados. Você tem uma vida diferente agora, e eu não faço parte dela. Diana franziu a testa, totalmente relutante em aceitar como verdade todas as bobagens que Archie estava tentando incutir nela. Depois de ouvi-lo com uma expressão séria no rosto, ela de repente começou a rir. "O que você está fazendo?", perguntou Archie. "Eu já entendi tudo. Você era nobre para um dos meus. Você queria muito fugir de mim. Mas eu não vou deixar você ir." Diana foi rapidamente para o lado dele e beijou seu amante. "Não ouse pensar que você não é bom o suficiente para mim. Somos feitos do mesmo material e lidaremos juntos com as riquezas que caíram sobre nossas cabeças. Apenas me deixe lidar com a doença de papai e superar o julgamento. Eu o apoiarei. E não pense que terá de lidar com tudo isso sozinho." Archie sorriu e abraçou sua amada. Graças ao dinheiro da família, Diana conseguiu contratar uma babá maravilhosa para as crianças. Ela cuidava delas enquanto a mãe ia para a clínica com Evan. Tratamentos caros agora estavam disponíveis e na hora certa. "Minha filha está muito melhor", gabou-se Evan. "Eu sozinho, andando pelo chão da casa nova e chique onde Alice e Alexander moravam, logo poderei correr pelo gramado." Ele imaginou com um olhar satisfeito, apontando para a grama verde exata do outro lado da janela. "Claro, pegue sua força no campo. Logo os netos crescerão e você poderá correr pelo jardim com eles. Caso contrário, eles vão nos torturar." Às vezes, ela não conseguia acreditar em sua sorte. Sua vida havia mudado muito, assim como ela própria. Ela costumava se ver em seu reflexo como uma garota jovem e bem torneada, com cabelos desgrenhados e uma lista limitada de necessidades. Agora, no reflexo, Diana sorria para uma jovem bem arrumada, com um corte de cabelo elegante, um tom de pele uniforme e dentes perfeitos. Seus filhos estavam alimentados e satisfeitos. E ela não precisava mais se preocupar com dinheiro para alimentar todos eles. Confiante em si mesma e no futuro, ela se sentia capaz de muito. Archie não a apressou em nada, não fez exigências e simplesmente a apoiou. Tornando-se um apoio confiável nos momentos difíceis da vida, Diana vivenciou tudo junto com ele. O tribunal julgou o caso da morte de Alice e Alexander, bem como a tentativa de assassinato dela e de Archie. Mickey recebeu uma sentença bem merecida de 25 anos. Ele não tinha mais parentes poderosos e um suprimento ilimitado de dinheiro para aproveitar qualquer oportunidade de sair da prisão. Em outra noite, depois de colocar as crianças na cama, Diana gentilmente chamou Archie para perto dela e o beijou no rosto. "Venha comigo por um momento, algo está errado." "O John está chorando de novo?" Não, eles estão todos dormindo." "Não se preocupe. Vamos embora." Archie pegou a mão de Diana e a conduziu pela escada até as irritadas portas de vidro que davam para o jardim. Enquanto estavam sob o céu noturno e entravam no jardim, que era convidativo em seu vestido amarelo, ela de repente notou um arco de flores e um monte de fitas coloridas amarradas nos galhos finos das árvores. Havia uma mesa sob o marco, onde havia velas acesas e 2 taças cheias de champanhe. "O que é isso?", perguntou Diana com entusiasmo, congelada em seu lugar de prazer. Ela encostou as palmas das mãos no rosto, olhando para Archie. Ele imediatamente tirou uma pequena caixa de sua calça em casa. Dentro dela havia um anel simples. "Diana, meu amor, quer se casar comigo?" Animado, Archie nem teve tempo de recuperar o fôlego. Ela respondeu: "Sim, é claro." O amado de Archie colocou o anel em seu dedo e a abraçou, levantando-a do chão. Naquele instante, os dois estremeceram com um assobio e um estrondo, as balas voaram sobre suas cabeças. "Uau!", Diana ficou surpresa. "Parabéns, filha." Eva apareceu do nada e abraçou sua filha com força. "Seja feliz, minha filha. Estou muito feliz por você." "Muito obrigado." Diane foi às lágrimas. "Parabéns, meu filho." Evan abraçou Archie. "Então, organizamos tudo juntos. Tivemos um ajudante." Quando a última salva de tiros terminou,
Dusty apareceu por trás das árvores. Parabéns aos noivos. Havia apenas 30 pessoas no casamento de Diane e Archie. Eles haviam convidado apenas os amigos mais próximos, mas a organização foi de primeira. Há muito tempo, Tony havia desistido do sonho de ter um casamento perfeito. Ela sabia que não tinha condições de fazer tudo no mais alto nível. Ter 3 filhos colocava em questão a razoabilidade de uma cerimônia luxuosa. Fazia mais sentido gastar o dinheiro em algo útil. Mas agora ela podia pagar a celebração de seus sonhos. Os recém-casados receberam felicitações sinceras de seus entes queridos, presentes úteis e muitas emoções. Fotógrafos e cinegrafistas se certificaram de que cada momento da feliz comemoração fosse uma lembrança. Tony e Archie decidiram cursar a faculdade de administração juntos porque queriam saber o que iriam enfrentar. Seguindo o conselho de Dustin, eles venderam a empresa de Alexander de forma bastante lucrativa e decidiram começar seu próprio negócio, que eles entendiam e queriam desenvolver. Tony gostava muito de cozinhar, por isso coletou e desenvolveu receitas para uma pequena padaria com suas próprias mãos. E Archie estudou a arte de fazer café. Ele sempre foi atraído pelo sabor e aroma diversos da bebida mágica e suas diferentes variantes. Ao iniciar seu próprio negócio, eles nem sempre foram bem-sucedidos, mas nunca deixaram de acreditar um no outro e de pedir conselhos. Eles atraíram mestres experientes e adotaram seus conhecimentos. Não pouparam gastos para melhorar e oferecer um serviço excelente. Sua aconchegante padaria com mesa foi mencionada no jornal local e nas mídias sociais. Os blogueiros celebraram o estabelecimento em suas publicações, atraindo cada vez mais clientes. E Evan, embora ficasse em casa, não estava entediado. Na sua idade, ele não podia mais correr atrás dos netos, que estavam curiosos para experimentar tudo o que ele conseguia pegar. 2 babás e fiéis amigos de 4 patas cuidavam deles nessa idade agitada e, à noite, entregavam os pequenos aos pais cansados. Como é bom estar em casa quando não se está segurando Maria, de 2 anos, nos braços. Você é meu pequeno raio de sol. Senti falta da minha mãe. Apesar de suas agendas lotadas, o casal nunca negligenciou suas responsabilidades parentais. Eles ficavam felizes em deixar um ao outro sair nos fins de semana e cuidar dos filhos sozinhos. Eles nunca sentiram falta de amor ou atenção dos pais. Nunca ficavam entediados porque tinham um ao outro. Seus pais podiam história, por favor, apoie-me com um botão de polegar para cima. É apenas um clique para você, mas significa muito para mim. Desde já, obrigado.